não estava no radar, mas o Brasil acabou se tornando o país sede da Copa América. Apesar das quase 500 mil mortes provocadas pela pandemia da Covid-19 no país, o governo federal aceitou realizar o torneio nos estádios brasileiros, depois da recusa da Colômbia e da Argentina. A decisão entrou na pauta do debate público. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o diálogo possível entre política e futebol. Eu sou Estela Mares e converso com Marcos Guterman, historiador, jornalista e autor do livro O Futebol Explica o Brasil. Marcos, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E eu vou pedir licença para você para a gente deixar o seu livro para o final, para eu começar falando sobre a Copa América. E aí a minha primeira pergunta para você é se essa decisão do governo federal é uma apropriação política do futebol, se você vê dessa forma. Estela, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Sim, em dois aspectos, né? A sua pergunta pode ser respondida em dois aspectos e positivamente. Primeiro, está claro que o presidente Bolsonaro se apropria do futebol, trazendo a Copa América, fazendo barulho com isso. Ele veste camisa de clube, ele tem essa vinculação com o futebol já faz tempo e tal. Era para ele ter sido jogador de futebol na infância dele, ele queria ser jogador, o pai é que não deixou. Então, ele não é um apaixonado por futebol só para aparecer bem perante os eleitores brasileiros. Ele, de fato, gosta. Mas, mesmo que não gostasse, todo político, líder político, especialmente na presidência da República, sabe da força que o futebol tem como expressão popular, né? Já foi maior, na verdade, né? Nos últimos tempos, isso tem diminuído bastante, principalmente em relação à seleção brasileira. Mas ainda tem uma força considerável. Então, o Bolsonaro, como qualquer outro político, está tentando, né, se apropriar do futebol como um instrumento de mobilização política. Esse é um aspecto. O outro aspecto diz respeito propriamente à questão da seleção brasileira em si, né? Se a seleção é ou não um elemento que, nessa altura do campeonato, vai trazer algum tipo de dividendo político para o Bolsonaro. E me parece que não, né? Não só pelo manifesto que os jogadores fizeram contra a realização da Copa América, por ser evidentemente temerária, mas porque a seleção brasileira tem lá os seus compromissos comerciais e tal, e joga por causa deles, e não porque o presidente pediu e porque trouxe esse torneio absolutamente temerário para o Brasil nesse momento. Você, em algum momento, apostou suas fichas de que a seleção brasileira não jogaria aqui no Brasil, na Copa América? Olha, eu estava achando absolutamente improvável. Se isso acontecesse, seria revolucionário, né? Porque, de fato, se a gente considerar, não é só a questão sanitária que está em jogo, né? Mas todo o calendário está muito bagunçado, né? E os jogadores estão olhando a Copa do Mundo, que é o grande evento que se olha. O Tite chegou a dizer isso, né? Que o que nos interessa são as eliminatórias. O Brasil precisa jogar bem a eliminatória para poder classificar com tranquilidade para a Copa do Mundo, que é o único objetivo que importa. Jogar a Copa América não era importante, mas em algum momento parecia que pelo menos haveria um posicionamento político mais firme da seleção, e isso era possível dado o escândalo da CBF, que aconteceu concomitantemente, né? Mas o fato do presidente da CBF ter sido afastado ali pelas alegações de assédio sexual contra uma funcionária, isso ajudou um pouco a botar as coisas, a pano quente nas coisas, porque tirou da frente um elemento ali que era o elemento de ligação entre o governo federal e a CBF, nessa confusão entre política e futebol, e isso meio que desarmou um pouco os ânimos ali a favor da continuidade ali, da competição. Vamos jogar, tudo bem, paciência, temos os nossos compromissos e vamos em frente. Vou propor aqui para você agora um paralelo histórico. Você falou aí que sim, que o presidente Bolsonaro, de alguma forma, tenta capitalizar, né, politicamente a realização da Copa América no Brasil.
Você falou que ele gosta de futebol, né? Que ele desejou ser jogador de futebol. E eu estou aqui me lembrando dos anos 70, ali no auge da ditadura militar, e Copa de 70, o presidente da República era Médici, né? Arrastazul Médici, que foi talvez o governo mais duro do regime militar. E foi a Copa de 70, aquela seleção maravilhosa, Tostão, Rivelino, Pelé, Jairzinho. E estou imaginando assim que havia também, por parte do governo Médici, uma tentativa de capitalizar politicamente aquela vitória linda da seleção brasileira ali, ganhando o tricampeonato e trazendo a taça para o Brasil, a Jules Rimet. Eu posso entender que essa aproximação, essa tentativa de capitalização do futebol como elemento político é uma característica de governos autoritários, de regimes autoritários, ou não? Não, Estela, isso é ótima pergunta, porque permite que a gente esclareça. Foi o objeto do meu mestrado. Eu estudei a relação justamente do governo Médici com a seleção de 70 e fui investigar aquilo. Eu sou de 68, né? Então, eu cresci ouvindo essa história de que o regime militar manipulou grosseiramente, demitiu o Saldanha, que era comunista, para botar o Zagallo, que era um cara do regime, encheu de militares a comissão técnica da seleção de 70, o que é uma verdade, né? Tinha vários ali, o Cláudio Coutinho era um deles, mas depois eu chego aí, eu já explico por que isso aconteceu. Então, eu fui investigar se isso era verdadeiro ou não. E a minha investigação que acabou resultando nesse livro que você mencionou, né, no Futebol Explica o Brasil, que essencialmente o futebol, e não é que ele é maior que a política, mas a política, na verdade, não pode prescindir do futebol. No Brasil, estou falando especificamente do Brasil, em que o futebol, desde os anos 30, se não antes, mas assim, como marco temporal, eu enxergo 1938, a seleção de 38, como a primeira seleção que vai definir o brasileiro como o jogador de futebol, né? Com um jeito de jogar bola muito peculiar, muito brasileiro, que nos diferenciava dos outros. E isso fez com que o Brasil pleiteasse ser potência internacional, culturalmente falando e tudo, via futebol, quer dizer, era a nossa projeção internacional, era por intermédio do futebol. Fizemos força para sediar a Copa de 50, que seria logo em seguida a Segunda Guerra. Nenhum país da Europa tinha condições de sediar a Copa por causa, enfim, dos destroços da guerra. O Brasil, então, sediou 50 na expectativa de se mostrar ao mundo como grande potência a partir do futebol. Então, eu estou dando essa trajetória porque isso é importante para a gente localizar que essa relação política-futebol, essa relação tão forte, ela não é propriedade dos regimes autoritários. Isso sempre aconteceu. Para ficar só no exemplo do João Goulart, em 62, Brasil campeão do mundo, ele se reúne com a seleção, toma a taça, a Jules Rimet do Garrincha posa com a taça, faz festa. Não é, vamos lembrar, já no regime, na redemocratização, o presidente Fernando Henrique, que nem entende de futebol, né, não sabe nada de futebol, recebeu a seleção pentacampeã do mundo em 2002, né, vocês devem lembrar, o Vampeta rolando a rampa e tal, aquela coisa meio folclórica que aconteceu. Ou seja, tudo isso eu estou dizendo para enfatizar que a seleção brasileira e o futebol como um todo, e a seleção brasileira em particular, não pertencem a um grupo político específico. Mesmo que esse grupo político até gostaria de ter essa identidade. Isso vai acabar acontecendo, para encerrar a questão, atualmente com a camisa da seleção brasileira. O bolsonarismo conseguiu isso, lamentavelmente. Então, estamos numa nova etapa dessa identidade, que é um problema. Podemos falar disso mais para frente, se vocês quiserem. Mas a camisa da seleção brasileira se tornou a camisa do partido do Bolsonaro e não mais a expressão dessa força, dessa identidade nacional. Perdemos isso. Se isso vai ser recuperado, eu não sei dizer.
Vou aproveitar isso que você coloca da apropriação, né, da camisa da seleção brasileira pelo bolsonarismo, pela extrema-direita. Você me corrige se eu estiver errada, mas a imagem da seleção brasileira hoje é uma imagem desgastada, né? Não se vê mais a seleção brasileira de futebol como se via há alguns anos atrás. Considerando que sim, que a seleção brasileira tem hoje uma imagem desgastada, e considerando que o bolsonarismo sequestrou para si a camisa da seleção brasileira, essa apropriação da camisa é mais um desgaste para a seleção ou não? Eu totalmente. Eu vejo isso aí como uma estaca na história da seleção brasileira, que está por ser escrita ainda. Quer dizer, eu, como historiador, não posso me arriscar a fazer história em tempo real, não dá. No máximo, como jornalista, eu posso fazer essa análise. E a análise está claríssima. Eu tenho uma camisa da seleção brasileira que eu gosto muito, amarela, está na gaveta, desde antes da eleição do Bolsonaro. Eu não consigo vesti-la, porque temo ser identificado com esse movimento que elegeu o Bolsonaro. Porque vamos deixar claro uma coisa, a camisa amarela, ela representou aquela ideia do não partido, sem partido. Não sei se vocês se lembram, nas manifestações de junho de 2013, o grito de guerra é não tem partido, para dizer não temos partido algum. E o símbolo daquelas manifestações era a camisa da CBF, que naquele momento ainda não estava sendo apropriada. Então, por quê? Eu não tenho uma camisa do PT, eu não tenho uma camisa de nenhum outro partido, eu tenho uma camisa amarela que é a da seleção brasileira. O bolsonarismo, que a gente está chamando genericamente de bolsonarismo, mas eu nem chamaria de bolsonarismo, eu chamaria desse movimento de extrema-direita que o bolsonarismo soube capturar, pega as camisas da seleção e diz: este é o meu partido. E naquele momento, então, você tem uma divisão clara. E eu não vou vestir a camisa de um partido que não é o meu, apesar de ser a camisa da seleção brasileira. Então, hoje, respondendo mais diretamente a tua pergunta, do ponto de vista do esporte, é péssimo. Péssimo. Eu sou a seleção brasileira, eu mudo de cor a camisa, imediatamente. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje, do Opinião Pernambuco, é o diálogo possível entre política e futebol. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o diálogo possível entre política e futebol. Eu sou Estela Mares e converso com Marcos Guterman, historiador, jornalista e autor do livro O Futebol Explica o Brasil. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Marcos, a gente estava falando aqui no bloco anterior da camisa da seleção brasileira, né, aí sequestrada pela extrema-direita, pelo bolsonarismo e o desgaste que isso pode ou poderia provocar para a imagem da própria seleção brasileira. Eu quero ir agora para outro polo. A gente estava falando até aqui da relação entre seleção e governo, né? Eu quero ir para outra ponta, que é o torcedor. As torcidas organizadas, sobretudo. Eu estou lembrando que o ano passado teve uma manifestação de rua aí na Avenida Paulista, não sei se capitaneada pela torcida do Corinthians, acho que sim, mas não só ela, e que era uma passeata de protesto contra o fascismo, contra o avanço do fascismo, contra o bolsonarismo. Até que ponto essas torcidas organizadas brasileiras têm, sim, uma consciência política, uma pegada política? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei dizer em outros estados, então eu só posso falar aqui de São Paulo. Mas, assim, é surpreendente
que essas torcidas tenham deixado de lado momentaneamente suas diferenças que chegam a ser mortais. São grupos que se combinam, brigas, eles se combinam brigas. Olha, a briga é na rua tal, no dia tal. Não é uma coisa por acaso que acontece, eles se pegam mesmo e se matam. Então, isso dá o grau de desprendimento que eles tiveram quando resolveram se juntar numa manifestação para protestar contra aquele que seria um alvo incomum deles. Mas desculpa jogar um pouco de água na fervura aí das nossas expectativas a respeito das possibilidades que esse tipo de manifestação pode inspirar. Não assim, o tipo de engajamento político que esses grupos de torcedores organizados têm é muito perigoso, na verdade. Esses grupos são de talho fascista. Eles são. E o fato deles serem fascistas, já pode, mas eles são fascistas, como é que eles são contra o fascismo? Eles são contra essa representação, mas o modo como eles se comportam é igualmente fascista. É de um fascismo deles, né? Muito pessoal. Então, e eles têm todos os traços de fascismo, né? Eles são um grupo de uniformizados, com cânticos, com inimigos em comum, intoleráveis em relação ao outro. Quem não for do time é inimigo imediatamente. Então, eu não enxergo nesses grupos nenhum tipo de consciência política que seja uma consciência política democrática. Ele, na verdade, se tem consciência política, porque o fascismo também é um tipo de consciência política, mais voltada para o autoritarismo. Mas o futebol é, em si, uma expressão autoritária. O mundo do futebol é autoritário, os cartolas são autoritários, os técnicos são autoritários, são paisões, o presidente do clube é quase um chefe mafioso desses que os seus comandados precisam demonstrar lealdade absoluta e tal. Então, não é um ambiente para a democracia florescer, de fato. É um ambiente muito, muito antidemocrático, em muitos sentidos, né? Então, eu acho que isso torna movimentos como, por exemplo, a democracia corintiana mais significativos ainda, porque eles surgiram, primeiro, no momento de transição, né, da ditadura para a democracia, mas ainda vivíamos na ditadura quando a democracia corintiana surge, então foi corajoso nesse sentido. Então, e voltado para dentro também, né, porque a democracia corintiana, vamos lembrar, era um movimento para melhorar as condições da concentração, não ter concentração antes do jogo, melhorar as condições dos jogadores dentro do clube. Então, democracia nesse sentido também. Mas isso é um raio em céu azul, Estela. O futebol é fortemente autoritário, né? E não é só no Brasil, não. Você falou aí na democracia corintiana, aí eu vou aproveitar, fiquei aqui lembrando de Sócrates, que foi um protagonista de ações, né, assim, políticas pró-democracia, de gestos políticos pró-democracia. Não foi o único protagonista que eu lembre, assim, acho que Raí também foi um pouco, que veio, que era irmão dele, inclusive, né? Acho que o próprio Casagrande. Aí eu vou te pedir para falar, então, um pouco desses jogadores, né, que tem uma história mais atrás, um pouco mais atrás, e que protagonizaram gestos políticos assim bem robustos em favor da democracia. Eu queria responder a tua pergunta assim. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Sócrates, de passar uma noite inteira conversando com ele, porque assim dava para conversar dias seguidos. Mas é impressionante o nível de esclarecimento dele, tudo. E você não precisa nem concordar com o que ele fala, mas ele tem um grau de reflexão sobre as coisas, né? Muito superior à média dos jogadores de futebol, que, em geral, média não, né? Acho que a maioria absoluta dos jogadores de futebol não tem, abandona a escola, não tem nível de leitura, não lê, não se informa, culturalmente muito rasos e tal. Então, isso torna o Sócrates ainda mais valioso, né, no sentido de fazer a conexão, né, desse mundo tão primitivo, tão pouco ilustrado como é o futebol,
com o mundo acadêmico, ele foi médico, se formou médico, mesmo sendo jogador de futebol, um cara extremamente bem informado, extremamente bem articulado. O Casagrande é a mesma coisa, embora o Casagrande já fosse já de uma classe média, o Sócrates contou a história da família dele, do pai dele, que era catador de lixo, e pegava os livros do lixo, e eram os livros que ele pegava do lixo que eram os livros que eles liam na casa deles. Então, é uma história que o Casagrande não tem, um outro nível, mas não importa. Foi um momento ali digamos, valorização da cultura num meio que não valoriza a cultura. E a cultura e a informação, política, inclusive. Mas eu quero lembrar de um personagem que pouca gente fala, que eu acho que tem é mais significativo do que o Sócrates, na verdade, que é o Reinaldo. O Reinaldo, que foi centroavante do Atlético Mineiro, ele comemora isso anos 70, tá? Antes do fim do AI-5, antes do fim da censura, ele comemorava os gols erguendo o punho, que é o gesto da rebeldia lá dos Estados Unidos, né, do movimento negro, do movimento pelos direitos civis e tal. Ele fazia isso comemorando o gol, com o estádio lotado, com o jogo transmitido pela TV. Era emocionante isso. Eu, garoto, eu tinha 10 anos, 11 anos. Quando ele fazia isso, eu não fazia ideia. Depois eu tomei conhecimento do significado daquele gesto que era muito particular do Reinaldo. Isso me deu... Eu já o admirava como jogador, passei a admirá-lo como um sujeito extremamente corajoso. Extremamente. Isso é uma coragem que nenhum outro jogador, com pouquíssimos jogadores, tiveram. E eu também tive o privilégio de trabalhar com ele. Quando eu fui para trabalhar em Minas Gerais, num jornal em Minas, ele era colunista lá e a gente teve eu tive o prazer de tê-lo por perto, né, de poder conversar com ele e tudo. Então, eu acho que assim, fechando a resposta para você, esses jogadores são tão especiais que assim, eles precisavam ser mais bem estudados na academia, dialogar mais com as ideias dele, com a história deles, porque eles não podem ser esquecidos. A gente fica aqui nessa paixão do futebol, se o técnico é isso, se o centroavante joga bem, joga mal, ok, é do jogo, faz parte, a paixão é isso, mas eu acho que o futebol tem essa capacidade, à sua maneira, de interferir na realidade nacional. De um jeito ou de outro isso acontece. E quando você tem caras como a qualidade desses caras, isso se torna transcendental, na verdade, para nós, né? Nesse momento, então, que a gente está vivendo, mais ainda. Bom, lamentavelmente são exceções, né? Assim, se você pegar aí o histórico dos jogadores todos e dos jogadores de seleção, acho que figuras como Reinaldo, como Casagrande, como Sócrates, são exceções, né? Infelizmente. A gente está no final do programa, eu vou te pedir, então, para falar sobre o livro, né? Assim, e para você falar um pouquinho sobre o seu livro e para você dizer por que o futebol explica o Brasil, como o futebol explica o Brasil. Estela, obrigado pela oportunidade. Meu livro, O Futebol Explica o Brasil, foi lançado em 2009, termina com a Copa de 2002, que eu acho que foi extremamente significativa, porque teve lá o Cafu, é uma imagem que está no livro, inclusive, fiz questão que estivesse no livro, o Cafu com o dizer, né, na camisa da seleção brasileira, escrito 100% Jardim Irene, aquilo, o cara com a atenção do mundo inteiro, ele erguendo a taça, lembrando da origem humilde dele. Na época, Lula se elegeria presidente, então você estava vivendo um momento de transformação do país ali, de foco, de holofote nos mais pobres, no problema da desigualdade do Brasil e tudo, e o futebol servindo de veículo para trazer essa mensagem para o Brasil, né, e para o mundo. E o livro puxa esse fio de trás para frente, né? Então vai lá para a origem do futebol no Brasil, para mostrar que é um esporte de elite que vai se popularizando muito rapidamente e que muito rapidamente se torna o veículo de identidade nacional do Brasil. Então, o livro se presta a isso, a mostrar esse amálgama, não só da política, mas da economia, da sociedade com o futebol e de como o futebol serve para fortalecer essa identidade nacional no Brasil. Bom, chegamos no finalzinho. Uma última pergunta para a gente aproveitar aí, o último minutinho.
A pátria de chuteiras ainda existe aqui no Brasil? Infelizmente, não. O futebol mataram a galinha dos ovos de ouro, como se diz, né? Nós tínhamos tudo para sermos uma enorme potência no mundo, na economia e no futebol, e perdemos as duas chances. Na economia já estamos condenados a ser um país de renda média, e no futebol estamos condenados a estar na segunda ou na terceira divisão das ligas que são realmente importantes no mundo. Infelizmente, perdemos essa chance. E o torcedor brasileiro também, como você diz, né? Não somos mais a pátria de chuteiras, deixamos de ser. Agora a gente é a pátria buscando uma nova identidade. Espero que seja uma identidade melhor do que essa que a gente está vendo hoje. Bom, muito obrigada mais uma vez. Tomara que você possa voltar ao programa numa outra oportunidade. Será um prazer. A conversa é ótima. Obrigada e aí também parabéns pelo livro. Até a próxima. Obrigado, Stella.